Bora lá, pessoal, continuar a aula. Segunda forma de adicionar radicais, viu? Preste atenção nessa segunda forma, vai mudar um pouquinho do que a gente já viu na primeira, viu? Na primeira a gente tratou de adicionar radicais exatos, viu? Nesse caso aqui a gente não vai adicionar radicais exatos, e sim radicais não exatos. Eles podem ser adicionados? Sim. Radicais não exatos podem ser adicionados, com uma condição: se eles forem semelhantes, viu, pessoal? Eu só posso adicionar e subtrair radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, viu, pessoal? Exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. Possui o mesmo índice e o mesmo radicando, viu? Primeiro exemplo. 10 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2 podem ser adicionados, pois eles são radicais exatos. Viu, pessoal? Não importa se o coeficiente 10, 4 e menos 1 aqui tem 1, pessoal. Ele não aparece, mas ele existe, viu, pessoal? Eles são diferentes, viu? Mas a gente está tratando de radicais e não de coeficiente. Esse número externo aqui não tem nada a ver, viu, pessoal? Olhe somente para o radical, certo? Preste atenção. Para mim adicionar radicais iguais, eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar o radical semelhante em evidência, em destaque aqui, viu, pessoal? Raiz cúbica de 2. E vou adicionar seus coeficientes. 10 mais 4 menos 1. Menos 1 saiu daqui, ó. Então, 10 mais 4 menos 1, isso é igual a 13. Viu? No caso, eu adicionei os seus coeficientes e conservei o radical. Conservei por quê? Porque eles são iguais. Viu, pessoal? Então, eu posso fazer isso. Então, no caso, o resultado deu 13 raiz cúbica de 2. Bora lá. Segundo exemplo, 3 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 mais 4 raiz quadrada de 7. Podem ser adicionados? Podem. A gente vai fazer uma redução, viu, pessoal? Mesma coisa, a gente vai fazer uma redução. De que maneira? Primeiro, a gente vai procurar, a gente vai verificar se aqui nessa adição algébrica possui radicais semelhantes, viu? Dá para perceber, não é? Raiz quadrada de 5, eu tenho um radical semelhante a ele. É isso aqui, ó, viu? Então, eu posso dizer que 3 raiz quadrada de 5 podem ser adicionados e subtraídos por menos 5 raiz quadrada de 5, porque os radicais são iguais, viu? O 2 raiz quadrada de 7 pode ser adicionado com raiz quadrada de 7 e com 4 raiz quadrada de 7, viu? Bora lá. Primeiro, eu vou começar com raiz quadrada de 5, eu vou colocar ele em evidência e vou adicionar, no caso aqui eu vou subtrair, certo? Os seus coeficientes, o 3 e o 5. Então, aqui ficou 3 menos 5, menos daqui, viu? Certo? Adicionado com, sobrou raiz quadrada de 7. Então, eu vou colocar ele em evidência e vou adicionar os seus coeficientes, viu? No caso aqui o 2, no caso o 1 e o 4. Tá aqui, ó, 2 mais 1 mais 4. 2 mais 1 mais 4, isso é igual a 7. Beleza. Então, 3 menos 5 é menos 2. Então, ficou menos 2 raiz quadrada de 5. Mais, já falei, 7 raiz quadrada de 7. Então, simplesmente isso daqui é o resultado. Porque eu não posso mais fazer nada, viu? Não posso adicionar menos 2 raiz quadrada de 5 com 7 raiz quadrada de 7. Porque raiz quadrada de 5 não é igual a raiz quadrada de 7. Certo? A não ser que a questão queira que você faça, que você procure um valor aproximado. Aí sim, você pode continuar. Como? Procurando o valor aproximado de raiz quadrada de 5 e o valor aproximado de raiz quadrada de 7. Viu? Raiz quadrada de 5, valor aproximado, multiplicado por menos 2. Raiz quadrada de 7, valor aproximado, multiplicado por 7. Aí os resultados são adicionados. Aí sim, pode fazer, se a questão pedir, certo? Bora lá, continuar. Terceiro exemplo.
Raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 50. Podem ser adicionados? Podem. Professor, raiz quadrada de 18 não é igual a raiz quadrada de 50. Calma. A gente vai fazer um procedimento para que talvez possamos ter radicais exatos. Como? Fatoração. A gente vai fatorar o 18 e fatorar o 50. Tá aqui, ó. 18 da forma fatorada, por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, no caso, apareceu, os fatores comuns que apareceu aqui foi o 2 e o 3, certo? Apareceu quantas vezes o número 2? 1. Quantas vezes o número 3? 2, certo? Então, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, viu, pessoal? 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18, mesma coisa, certo? Para que a gente está fazendo isso? Para a gente chegar em radicais semelhantes. Raiz quadrada de 50. 50 na forma fatorada vai dar igual. Vai por 2, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Que no caso vai ser 2 vezes 5 ao quadrado, certo? Então, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 2, 50, certo? Pronto, bora lá. Então, raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes raiz quadrada de 2. Por que isso? Lembra disso aqui, pessoal. Ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso simplesmente fazer isso. Ó. Corta aqui, corta aqui. Por quê? O índice e o expoente do radicando são iguais, então eu fiquei somente com 3. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso cortar esse aqui com esse aqui. Então, quem vai pular fora da raiz é o 3. Tá aqui, ó. Ele ficou fora, certo? Quem ficou dentro? O raiz quadrada de 2. Por quê? Porque aqui é 1 e aqui é 2. Então, eu não posso fazer esse corte aqui. Viu? Essa simplificação. Viu? Por isso que ele ficou dentro aqui. A mesma coisa. Ó. Por que o 5 ficou fora? Porque o 5 tem um expoente 2. Quem é o índice? É 2. Então, eu corto aqui, fico com o 5. Por que o raiz quadrada de 2 ficou? Simplesmente porque ele tem um expoente 1. Então, eu não posso fazer também com a mesma coisa. Viu? Então, ficou dessa forma. Então, no caso, eu cheguei em radicais iguais. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, eu posso adicionar, eu posso continuar isso daqui. Como? Colocando esse radical em evidência, que no caso raiz quadrada de 2, está aqui, ó, e adicionar os seus coeficientes, que no caso é o 3 e o 5. 3 mais 5, isso é igual a 8. 8 raiz quadrada de 2. Professor, se eu quiser colocar um único radicando num radical, eu posso fazer isso? Pode. Aqui, ó. Por exemplo, 3, 2 ao quadrado. Certo? Bora lá. Pessoal, isso aqui é ao quadrado. Então, se eu quiser retirar, se eu quiser voltar esse 3 lá para dentro disso aqui, eu posso. Como? Colocando 3 e ao quadrado, viu? Ele ficou fora justamente por isso. Ó. Ele era ao quadrado, então eu cortei aqui, ele ficou fora. Então eu vou voltar ele da mesma maneira que ele era antes. Vezes 2 ao quadrado. Certo? Aqui eu poderia cortar também, mas só um exemplo, viu? Então, no caso aqui, 3 ao quadrado é 9, vezes 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 4, 36. No caso aqui era uma raiz exata, né? Mas só para você entender, viu? Porque eu poderia também cortar aqui e ficar o 2 e sumir o radical. Aí ficava 3 vezes 2 era o mesmo 6. Só para você entender, ó. Aqui, ó. Ó. Eu poderia voltar isso aqui, ó. 3 lá para dentro do radical. Ficava como? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Viu? Bora lá, último exemplo para finalizar, pessoal. 2 raiz quadrada de 27 mais 5 raiz quadrada de 12 menos 2 raiz quadrada de 75. Mesma coisa. Eu posso adicionar? Talvez sim. Porque o raiz quadrada de 27 eu posso fatorá-lo. Raiz quadrada de 12 eu posso fatorá-lo. Raiz quadrada de 75 eu posso fatorá-lo. Quem sabe eu não chego em radicais semelhantes? Vamos ver aqui, ó. 27, 12 e 75 da forma fatorada. Ficou dessa forma. Então, nesse caso aqui, ficou como? Ficou 3
ao quadrado vezes 3. Professor, por que você está colocando aqui assim? Por que você não coloca 3 ao cubo, pessoal? Porque aqui é raiz quadrada. Então, eu estou procurando uma maneira de colocar um radicando com o expoente igual ao índice, viu? Então, nesse caso aqui, eu colocando 2, eu posso simplificar depois, cortando, viu? Aqui, ó. Mesma coisa, ficou 2 ao quadrado vezes 3. E aqui ficou 5 ao quadrado vezes 3, viu? Aí, fazemos o mesmo procedimento que fizemos antes, viu? Do exemplo anterior. Só que com coeficientes, viu? Então, no caso, você faz a mesma coisa, multiplica os coeficientes. O tempo acabou, então vocês continuem.